Eu também acho muito estranho uma empresa tomadora de serviço, né, participar como membro da associação. Pode informar a CPI outras irregularidades ou ilicitudes que Vossa Senhoria tenha observado na implementação da refinaria Abreu e Lima? Essas são as minhas indagações. Eu anotei aqui, deputado. Se faltar alguma coisa, eu peço ao senhor. Isso. Bom, eu acredito que o primeiro caso que o senhor citou se refere às operações de bunker em Singapura. Isso. Exato. Na área comercial, houve uma denúncia, né, um questionamento sobre algumas operações de bunker que estavam ocorrendo naquela unidade operacional, e houve a criação de um grupo de trabalho cujo objetivo eram melhorias procedimentais, né? Esse grupo de trabalho era constituído pelo... Eu estava nesse grupo de trabalho, o assistente do gerente executivo de marketing e comercialização, o gerente de relacionamento externo do abastecimento, um assistente do gerente executivo de marketing e comercialização e um gerente de bunker lotado em Rotterdam, na PGT. Basicamente era esse o grupo que havia. Mas era um grupo voltado exclusivamente para analisar soluções de melhoria para o processo. 2 pessoas foram designadas para ir a Singapura, ouvir as pessoas. Eu não estava entre elas. Eu estava num congresso nos Estados Unidos sobre legislação de controle de substâncias químicas. E nessa ida houve um local. O local é aquele empregado do país que trabalha para a Petrobras lá. A gente chama de local. E um local confirmou algumas denúncias em relação a um empregado que estaria lotado lá, né? Isso constou do relatório, né? Houve uma grande discussão se continuava mantendo relações comerciais ou não com as empresas que estavam ali sendo questionadas, e esse relatório foi gerado um relatório que foi encaminhado ao gerente executivo de comercialização e marketing, né? Posteriormente, eu sei que houve uma auditoria, pela auditoria interna da Petrobras, e depois houve uma comissão de apuração para aplicação de sanções e penalidades. Eu não participei dessas 2 outras fases, eu participei só da primeira. Mas essas empresas que foram acusadas, elas não foram afastadas, continuaram prestando serviço exatamente porque a informação que tínhamos é que, exatamente pelo o Daniel envolvido, ter algum parentesco com a chefe de ordem do Palácio do Planalto, aí colocaram panos quentes nisso. Era essa a conversa que tinha na Petrobras? Não sei, não vou precisar ao senhor se foi isso. Sim, mas as empresas continuaram prestando normalmente. Não eram prestadoras de serviço, na realidade. Faziam operações. Eram parceiros comerciais. Sim, tá? mas continuaram atuando normalmente. Sim. Tá. Com relação à questão da Murano, do afastamento da... Eu vi que saiu publicado... Giovanni, Giovana, é homem ou mulher? Giovanni. Quanto a essa questão de Giovanni, isso é uma publicação dizendo algo que não foi dito por mim. Né? Eu não disse que o presidente Gabrielli e o diretor Duque vetaram a demissão dele. O que eu disse foi, eu fui a um despacho com o gerente executivo do jurídico, tá? E o gerente executivo do jurídico, o que aconteceu? Quando a Avenina terminou essa comissão de apuração, né, ela verificou o que existia e ela entendeu que isso deveria ir para a área de auditoria interna, e me parece que ela recebeu uma orientação que não fosse para a auditoria interna. Então ela pegou e fez uma consulta ao jurídico, onde ela perguntava se isso não teria que ir para a área competente, se isso não teria, que se poderia ser feita a demissão desse funcionário, né? E eu havia recebido uma orientação do gabinete da diretoria que esse assunto não seria mais conduzido por mim, seria conduzido diretamente pelo gerente executivo do jurídico na época. Passou essa informação? Essa informação foi passada no gabinete do diretor Paulo Roberto pelo assistente Francisco Paes, que eu não deveria cuidar desse assunto, que esse assunto seria tratado pelo gerente executivo do jurídico.
E aí, num despacho com o gerente executivo, ele me disse que esse assunto foi entendido que a autoridade competente não era a auditoria interna, era, na realidade, a área de comunicação, então foi mandado para a área de comunicação, e ele disse que, e eu posso precisar isso por causa da data, que na quinta-feira santa ele já estava em casa quando ele recebeu uma ligação do diretor Duque procurando por ele, e que ele disse que já estava em casa, e aí ele recebeu pelo fixo uma ligação do presidente Gabrielli, porque não teria gostado daquele parecer que dizia que podia fazer a demissão do Giovanni e que ele teve que fazer uma alteração no parecer. Agora, isso foi dito a mim num despacho, eu e ele, o máximo eu posso fazer uma cariação com ele. Agora, eu em nenhum momento disse que foi o diretor, eu simplesmente disse que isso me foi informado num despacho. Vossa Senhoria tem conhecimento desse fato de Giovanni teria autorizado o pagamento a Murano sem contrato da Petrobras, da Fórmula Indy? Não, desconheço. Desconhece? Desconheço. E também que houve o pagamento a Murano depois de 1,7 milhão? Desconheço completamente isso. Tá. Mas o Giovanni foi demitido ou não foi demitido? Ele foi demitido 4 anos depois. 4 anos depois. Bem, Concluindo, deputado. As outras perguntas. Vamos lá. Na realidade... Os principais problemas identificados por Vossa Senhoria e por Venina. Na realidade, o que acontece? Quando eu deixei o jurídico, estava muito incipiente o processo de contratação da Abreu e Lima. Estava basicamente no contrato de terraplanagem que estava rolando, então ainda havia alguns aditivos, que são esses casos que eu citei, mas eu não acompanhei outras situações posteriores no jurídico, que eu fui transferido para a área internacional e de lá depois eu fui para a área comercial. Então eu não acompanhei, eu não posso precisar isso. A questão de levar às instâncias superiores, eu não sei se a diretoria sabia do que houve comigo com a Venina, não sei se o conselho sabia. Eu tive, como eu disse aqui, um contato com o diretor Duque, que o diretor Duque falou comigo que ele me conhecia, me considerava um excelente técnico, mas que eu era muito inflexível, mas que ele não concordava com o tratamento que eu estava sofrendo. Por que o senhor acha que ele falou inflexível? Vossa Senhoria era inflexível? Só para... O Duque disse isso? Talvez porque Ele pediu alguma coisa que... Não, talvez seja por causa da discussão que nós tivemos, o abastecimento com a engenharia sobre o contrato da Renes. Só faltou uma, presidente. Eu perguntei a Vossa Senhoria, a opinião de Vossa Senhoria, se esses problemas que surgiram, Vossa Senhoria acha que foi uma ação isolada dos dois diretores, Paulo Roberto Costa e Renato Duque, ou acha que tem mais gente envolvida? Eu não sei precisar, deputado. Realmente eu não tenho condição de precisar isso. Ok, agradeço ao deputado Isalci. Passa a palavra à deputada Elisiane Gama pelo tempo de 5 minutos. Senhor presidente, senhores relatores, senhores deputados aqui presentes, senhor Fernando de Castro Sá. Pergunta inicial que eu faço ao senhor: o senhor se considera uma vítima da Petrobras? Não. Eu acho que a Petrobras é muito maior do que as pessoas. Eu acho que foi um momento da Petrobras. Mas eu tenho muito orgulho da empresa e acho que é um lugar de aprendizado e de crescimento. Em uma de suas falas ao Ministério Público, o senhor fala, por exemplo, a seguinte frase: me disseram que o Gabrielli queria minha demissão e o Duque também. O senhor reafirma isso? Isso foi... o que aconteceu na realidade? Quando eu fui transferido para a área de abastecimento, eu mandei um e-mail para aquelas pessoas mais próximas do jurídico, dizendo aonde eu estava, qual era o meu novo ramal, e dizendo que eu estava feliz com o trabalho que eu estava tendo. E aí eu fui surpreendido, porque eu e o gerente executivo de marketing e comercialização, onde eu estava trabalhando, nós fomos chamados no gabinete do diretor Paulo Roberto, e aí o chefe de gabinete dele informou que havia sido procurado pelo gerente executivo do jurídico, de posse desse e-mail,
e dizendo que eu estava tentando fazer um motim com o jurídico, alguma coisa assim, e ele pediu que eu me abstivesse de maior contato com as pessoas lá do jurídico, para evitar problemas, porque havia uma predisposição dessas pessoas em fazer a minha demissão. Foi isso que foi dito. Quando o senhor fez o relato, e eu lhe falo assim, pessoalmente, parece aquelas sessões de tortura, o relato que o senhor coloca, quando foi colocado numa sala, sem janela, sem ventilação, e lá colocado num total isolamento, depois, inclusive, culminando com um problema grave de saúde. Nesse momento, qual a atitude imediata que o senhor tomou? Não diria nem imediata, mas no momento que o senhor foi remanejado para esse ambiente sombrio, parece tortura, aquela questão, lembra logo violação de direitos humanos, enfim. O senhor tomou uma medida mais enérgica referente a isso, por exemplo, de fazer uma denúncia, inclusive até nesse sentido aí, colocando em risco a sua saúde? Não havia muito a quem denunciar. Era uma medida que vinha do meu superior hierárquico, né? A informação que foi me dada naquele momento aqui, isso era uma decisão que havia sido tomada com o aval de membros da diretoria. Eu não teria muito internamente com quem fazer qualquer tipo de denúncia. Só para precisar, eu fui retirado da função numa terça-feira, se eu não me engano. Na quinta-feira, a minha equipe foi reunida e foi dito a eles que os termos foram esses, que eles eram considerados talibãs, seriam monitorados e que era sugerido que eles não mantivessem qualquer trato comigo, mesmo fora do ambiente da Petrobras. O Tribunal de Contas da União, como o senhor vê a participação do Tribunal de Contas da União referente, inclusive a algumas auditorias que foram feitas pela Petrobras? O Tribunal de Contas da União acompanhou, no seu entendimento, a altura como deveria acompanhar as ações, as medidas que deveriam ser tomadas foram tomadas? Olha, eu não posso fazer um juízo de valor porque eu não acompanhei isso, né? Na realidade, a gente sabe que a Petrobras é uma empresa que tem muitas auditorias, né? A gente, às vezes, brinca que a gente trabalha mais para responder a auditoria do que faz o trabalho da gente. O senhor fala, meu tempo está acabando, o senhor fala de termo, por exemplo, de alguns aditivos feitos em contratos, inclusive, já foram inspirados uma ação, inclusive, totalmente ilegal, digamos assim. O Tribunal de Contas nunca pegou um caso específico desse? Desconheço. Eu vou fazer várias perguntas, presidente, porque eu estou vendo que meu tempo já acabou e eu queria que o senhor, ainda falando referente ao Daniel, o deputado anterior fez uma citação que foi referente aí inclusive consta isso na auditoria que foi feita pela Petrobras, prejuízo da ordem de quase R$2 milhões mês por falta de fixação de preços, referente ao caso do senhor Daniel da Silva Gomes Filho, um negociador que acabou tendo, inclusive, penas abrandadas. Alguém afirma aí supostamente pela relação de parentesco com o funcionário do Planalto. Isso aconteceu de fato? Se deu esse abrandamento de penas pela relação dele? Olha, como eu disse aqui no início, eu participei só dessa primeira fase, que foi um grupo de trabalho para aprimoramento de procedimentos. Eu não participei da fase final, que foi um grupo específico para aplicação de penalidades. Agora, para dizer a verdade, eu não sei nem quais foram todos que foram apenados e como é que foram as penalidades. O senhor foi advertido verbalmente por tentar proteger... 3 perguntas na sequência. O senhor foi advertido verbalmente por tentar proteger os interesses da Petrobras contra a voracidade das empresas? E quem o advertiu? Mais uma pergunta. Por que a área de engenharia passou a não colocar o parecer jurídico nos processos que eram encaminhados à diretoria de abastecimento? Houve essa supressão, inclusive, de pareceres de Vossa Senhoria. Outra pergunta. Como a diretoria justificava o descumprimento das regras básicas de contratação estipuladas no manual de procedimento contratual? 3 perguntas que eu faço na sequência. Vamos lá. Eu vou tentar responder aqui. A segunda pergunta é sobre a questão de colocar os pareceres nos procedimentos. Eu não posso responder isso porque eu não acompanhava os procedimentos feitos pela área de engenharia.
Tá? Mas os seus pareceres, em alguns momentos, já pararam de ser admitidos ou recebidos? Não, na realidade, o que aconteceu é que, como a área de engenharia conduzia, os pareceres eram da área de engenharia. Não houve supressão de pareceres emitidos? Meus, pessoalmente, da área de abastecimento, não. Para concluir, deputada. O que aconteceu foi que um determinado dia, numa conversa com o diretor Paulo, eu comentei com ele que eu tinha uma preocupação sobre os pareceres que tinham da área de engenharia, né, para algumas situações. E o diretor Paulo, naquele momento, falou comigo: Fernando, nós somos engenheiros, eu e o diretor Duque, nós temos que nos valer do que vem como parecer jurídico. Esses são os pareceres jurídicos recebidos e nós vamos nos valer dele. E aí eu tive um sinal de alerta que eu tinha que ser mais cauteloso ainda com os meus pareceres. O senhor Augusto Mendonça, quando ele veio aqui na CPI, ele falou de uma forma muito enfática da importância da BMI. E aí, colocando inclusive a necessidade por conta da competitividade do mercado internacional. Como é que o senhor vê essa... Todas as associações, elas têm uma finalidade, têm uma importância, né? Eu acho que ela tem uma importância no setor que ela atua, se ela age em favor dos associados dela. Isso é normal. Em todo mundo você tem associações de empresas por setor. Isso é normal. O senhor ouvia comentários entre os funcionários e diretores da própria Petrobras referente à questão do pagamento de propina, do aumento de aditivo, do superfaturamento em algumas obras? Nunca ouvi. Deputada, concluindo. Muito obrigada, presidente. Agradeço a deputada Elisiane. Temos agora, na sequência, o horário das lideranças dos líderes. Líder Aloysio Mendes, Onyx Lorenzoni, que está deixando para o próximo depoente. Deputado Ivan Valente, que também não se encontra. Vamos agora, lista de inscrição para debates. Membros, Jorge Sola, deputado Jorge Sola não se encontra, deputado Isalci. Pelo tempo de 3 minutos. Senhor presidente, como nós temos ainda 4 depoentes, eu abro mão exatamente para a gente ganhar tempo, senão a gente não vai conseguir ouvir os demais. Muito bem. Deputado delegado Valdir, 3 minutos. Senhor presidente, doutor Fernando de Castro, eu vou ler um trecho aqui, o senhor vê se adequa na situação que o senhor ficou confinado nessa sala. Houve uma pressão desmedida e injustificada por parte do empregador, ou prepostos. Houve um terror de ordem pessoal na sua vida e moral, praticado no seu labor. Parcas condições de trabalho, sem telefone, ameaçado. Aconteceu isso no período que o senhor esteve nessa sala? Parcialmente, sim. Parcialmente, sim. Então, isso configura a tortura psicológica, senhor presidente. Eu recomendo que seja feito um ofício ao Ministério Público do Rio de Janeiro para que se apure essa conduta por quem foi praticada. Eu acho que essa comissão tem que praticar esses atos. Vamos agora às minhas perguntas específicas. A partir de quando Vossa Senhoria percebeu que foi rasgado o manual de procedimento contratual, prorrogando apenas contratos vigentes, aditivos de contratos já mortos? A partir de quando que começou a acontecer isso? Cuidado, porque o manual serve para a companhia toda. Sim. Né? O que a gente verificou é que, em alguns casos, havia uma flexibilização das normas, um descumprimento num caso específico, que foi o que nós acompanhamos naquele momento. A partir de quando começou isso? Que ano? A gente verificou essa coisa mais a partir de 2007, com a construção da Abreu e Lima. Entendeu? Ok. Eu pediria que o senhor anotasse as demais perguntas, que o meu tempo é exíguo, não tenho o tempo dos relatores, então, e nem dos líderes, então eu peço a Vossa Excelência que, por favor, anote as minhas perguntas agora. A área jurídica da Petrobras era um braço, eu queria saber se ela era um braço das empreiteiras, dos diretores, dos presidentes que concordavam com aquela situação anômala, era um braço da BEM, era um braço das pessoas corruptas, infiltradas, de quem que era, para quem trabalhava a área jurídica da Petrobras? Pelo que eu vi, um desmando total, extremamente qualificado algumas pessoas, mas muita omissão. Segunda pergunta que eu gostaria que o senhor anotasse. A Renest era da diretoria de abastecimento, mas eram conduzidas por Duque da diretoria de serviços.
Explica para o povo brasileiro como que isso acontecia. O senhor tem até um exemplo muito bom num depoimento que o senhor prestou. Como que o senhor falou de uma conta, você é dono de uma conta corrente e o outro, outro coloca serviço lá e você tem que pagar essa conta. Eu gostaria que o senhor explicasse isso, porque nós estamos sendo ouvidos pelo povo brasileiro neste momento. Por que Duque e Gabrielli tinham interesse em sua demissão, em seu afastamento? O senhor estava atrapalhando os negócios escusos que estavam acontecendo na Petrobras? Eu quero que o senhor fale com a visão já que o senhor tem agora da corrupção que estava lá dentro, né? O senhor é uma pessoa, eu vi pelo seu sua biografia, seu currículo, uma pessoa extremamente gabaritada. Então eu gostaria de ver com essa visão das provas já produzidas. Eu gostaria também que o senhor detalhasse para mim como que foi aquela reunião que o senhor foi humilhado, que o senhor levou um sabão do Duque, né? O senhor comentou, eu gostaria, como que foi essa humilhação que o senhor sofreu de um diretor da Petrobras? O senhor levou um pito, né? Então eu gostaria que o senhor esclarecesse para nós como que foi essa reunião. E por último, e para finalizar, quais foram, isso até uma pergunta trazida pela imprensa, né? Quais foram os diretores que mudaram métodos ou regras para favorecer empreiteiras do cartel? Seriam essas minhas perguntas, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Fernando. Começando, né? Eu acho que o jurídico não necessariamente trabalhava para um ou para outro, na realidade. O jurídico é formado por várias pessoas. Há pessoas muito gabaritadas no jurídico, há pessoas muito sérias no jurídico, há pessoas a quem eu reputo uma conduta ilibada dentro do jurídico. Agora, existem situações de desvio, como existe em qualquer tipo de organização, em qualquer situação, né? Mas só o senhor que estava vendo essa irregularidade? Não tinham outros advogados competentes? Ninguém poderia fazer uma denúncia para o Ministério Público, para a Polícia Federal? Todo mundo ficou calado vendo essa situação anômala, doutor? Talvez eu tivesse mais à frente por causa da implantação dos projetos da área de abastecimento, e talvez eu tivesse mais próximo. Eu acredito que tenha sido isso. Quanto à Renest, deixa eu explicar. Lá atrás, quando o presidente Raisto chegou na Petrobras, ele deu uma cara de áreas de negócio na Petrobras. Então, o que ele fez? Antigamente, a área de engenharia ela ficava com o orçamento das obras. E aí, quando chegou essa mudança de visão para áreas de negócio, o orçamento passou a ser das áreas de negócio. Tá? Mas a implantação dos ativos era feito pela engenharia. Ou seja, é mais ou menos o seguinte: você quer construir a sua casa, você tem o dinheiro, você tem o terreno, mas obrigatoriamente quem vai construir a sua casa é aquele pedreiro. Qual é o grande problema que você tem aqui? É que você não tem o controle do que o pedreiro está gastando. Na realidade, o pedreiro vai construindo, vai gastando e vai te passando a conta. E você só acompanha para ver como é que isso está cabendo ou não no orçamento, né? Então, esse era o grande problema que você havia. Mas isso era uma caracterização que gerou pela situação de que a área de negócio era dona do orçamento, daquele ativo que um dia ia vir para ela, e toda a parte de implantação dos ativos ficava numa outra área que fazia contratação, gasto, fiscalização, o processo todo. Tá? Então, era essa a situação. Não sei por que as pessoas poderiam querer me demitir, talvez até a frase do diretor Duque falando que eu era inflexível, talvez, não sei. Há um fato interessante: no dia da comissão interna criada pela Petrobras para analisar a questão da Abreu e Lima, uma das pessoas, um dos membros que estava lá, que era um membro da auditoria, ele pegou e fez um comentário, e foi quando eu talvez tenha acordado. Ele disse para mim o seguinte: quando você saiu da área jurídica, a gente vê que a coisa piorou, né? Talvez eu tivesse realmente, de alguma forma, sendo muito inflexível e com isso atrapalhando, não sei. O senhor ouviu que o doutor Sérgio Gabrielli tinha interesse na sua demissão? Isso foi dito por um assistente no gabinete quando houve essa reclamação. Tá? Ok. Como eu disse anteriormente. A reunião com o diretor Duque. O que aconteceu? Quando foi criado o plano de aceleração da refinaria, né, foi feito esse estudo que eu citei mais cedo, verificando quais eram os pontos de impacto para você conseguir fazer esse projeto andar.
E aí isso foi pego, foi apresentado à diretoria executiva e posteriormente ao Conselho de Administração. O Conselho de Administração determinou que em 45 dias fosse trazido um planejamento detalhado. Isso efetivamente foi feito, foi levado à diretoria e foi levado ao Conselho de Administração. Então, qual era a orientação que nós tínhamos institucional? Fazer um contrato de EIP, que é o que, como a gente chama de contrato de obra, né, Engineering, Procurement and Construction, no modelo internacional, como tinha sido proposto naquela coisa. Quando nós começamos a discutir com a engenharia, houve um embate grande, né, e aí não fechava a posição do abastecimento e da engenharia, e aí houve essa reunião. Foi uma reunião que o diretor Duque chamou o diretor Paulo, a mim, o Barusco, a Avenina, e tinha mais uma pessoa nessa reunião. E aí, nessa reunião, o diretor Duque disse que nós estávamos criando problemas, que não adiantava querer contratar de uma forma que as empreiteiras não contratavam, porque elas sabiam e a engenharia que sabia como elas faziam, e que não seria dessa forma. E aí acabou a reunião, né? Ele disse que ia ser da forma que a engenharia queria, e posteriormente ele passou um correio aonde o Barusco foi copiado, esse correio foi para o diretor Paulo repassou, aonde ele diz que deveria ser feito da forma que a engenharia queria, né, e que algumas eventuais sugestões do abastecimento seriam incorporadas, se fosse o caso, e deveria iniciar a contratação imediatamente ad referendum da diretoria executiva. Muito bem. Pergunta. Vossa Excelência já abusou do tempo, delegado. Eu só tô, fez todas as perguntas possíveis. Não, eu fiz a pergunta, só quero a resposta. Tá, ok. Então ele... É a última pergunta que eu fiz em relação aos diretores mudar os métodos. A partir de quando? A pergunta foi, não sei se o senhor anotou, quais foram os diretores que mudaram métodos e regras para favorecer as empreiteiras do cartel? Não, quais foram os diretores? Nenhum diretor pôde mudar essas regras. Essas regras continuavam válidas na companhia. O que você vê é que houve uma flexibilização na atuação. E quais foram os diretores que fizeram isso? Eu só posso falar sobre a área de serviço que eu vi acontecer algumas situações. Quem era o diretor? Aqui. Era o diretor Duque na época. Muito bem. Obrigado. Muito bem, obrigado. Deputado delegado Valdir, dando sequência. Deputado Aloysio Mendes, não se encontra. Seria a minha vez, também dispenso. Deputada Elisiane Gama. Presidente, eu quero fazer só uma pergunta aqui. Ok, Vossa Excelência tem... Eu queria que o senhor esclarecesse melhor quando o senhor falou dos pagamentos feitos por serviços não realizados. O senhor fez uma referência ao período de greve. Queria saber se, de fato, isso aconteceu nesse período. A outra pergunta que eu queria saber do senhor. O senhor, como grande jurista, sabe que o senhor não pode mentir aqui nessa comissão. Então, ou o senhor está mentindo ou a mídia está mentindo, porque o jornal Valor Econômico, por exemplo, faz uma citação de uma fala. O senhor falou que o senhor nunca deu nenhuma declaração à imprensa, nunca falou com nenhum jornalista, mas o jornal Valor Econômico coloca isso, inclusive fazendo referência ao caso aí das irregularidades referente aos preços dos trades internacionais do negociador Daniel da Silva Gomes. Então, eu queria saber do senhor... Qual a justificativa, se realmente o senhor não deu essa declaração à imprensa ou se realmente o senhor deu. Porque se o senhor falou à imprensa, o senhor não falou a verdade no começo aqui da CPI. Eu não dei essa declaração à imprensa. Eu não falei com a imprensa. Mas o jornal coloca aqui, inclusive eu estou aqui com a matéria. O jornal também colocou que eu tinha feito uma imputação ao diretor Gabriel. Não, tudo bem, eu só quero esse esclarecimento. E referente aos serviços não pagos, se deu apenas no período da greve? Esse caso específico foi um período de greve. Agora, eu me lembro que quando eu fui destituído, que teve aquela comissão de apuração, estava sendo estudado um outro caso para isso. Eu não sei se ele se realizou ou não. Muito bem. Tá, obrigado. Okay, dando sequência, o deputado Edio Lopes também não se encontra, a deputada Maria do Rosário também não se encontra, o deputado Paulo Magalhães, pelo tempo 3 minutos. Presidente Massaís, senhoras e senhores deputados. Doutor Fernando, Vossa Excelência tem prestado um bom serviço, esclarecendo algumas dúvidas e nos dando uma noção de como era o comportamento do Departamento Jurídico da Petrobras
em relação ao que se discorre. O senhor nos deu algumas informações e num dos trechos o senhor diz que discordou frontalmente da metodologia. O senhor fez por escrito? Está naquele dossiê que o senhor anunciou que fez, com 600 páginas? Um momento. A tão famosa ata que constou a cláusula de responsabilidade tratava também do pagamento de serviços não realizados. Como é que o senhor afirmou que todos os pagamentos que a Petrobras realizou vinham acompanhados de pareceres? Será que nesses pagamentos de serviços não realizados foram apresentados pareceres? Eu queria que o senhor respondesse. Só a primeira pergunta, por favor, que eu perdi aqui. O senhor disse que discordou frontalmente da metodologia. O senhor fez esse relatório por escrito? Constou daquele dossiê ou o senhor fez em separado? Ok. Porque o senhor fez uma afirmativa, depois eu vou fazer uma outra inquisição. Tá, ok. Eu acredito que a metodologia que o senhor esteja comentando é, por exemplo, a questão lá das chuvas, por exemplo. Essa virei depois. Tá. Na realidade, essas são decisões que são feitas na área técnica, né? E elas vêm para análise do jurídico. Isso sofreu uma análise do jurídico da área de serviços que atendia a engenharia, não foi feito por mim. Mas os pareceres e o comunicado da ABM está nesse dossiê que eu falei. A ata em questão não tratava dessa questão do pagamento de serviços não realizados. A ata trata da cláusula de responsabilidade na carteira de gasolina da RPBC e da submissão da minuta padrão, da nova minuta padrão da Petrobras ao jurídico da ABM. Não são os pagamentos que são acompanhados de pareceres jurídicos. Em regra, os contratos, as minutas contratuais ou os pedidos de contratação, eles têm um parecer jurídico. Existem pagamentos... Mas para acontecer o pagamento, tem que vir um parecer. Não. Lógico. Olha só, o pagamento ele se dá num processo normal do contrato. O que pode ocorrer, por exemplo, existe um aditivo para uma indenização. Tanto... Aí você teria que ter um parecer jurídico para o aditivo. E nesses serviços não realizados e pagos? Não, o caso que eu citei aqui, que é o único que eu conheço... Mas foram muitos, né? Não tenho certeza. Esse é o caso que eu sei e o parecer está nesse dossiê. Mas nesse caso que o senhor citou, o senhor quer repetir, por favor? Esse caso que eu conheço, eu tomei conhecimento dele por força da existência de um parecer jurídico. E esse parecer jurídico está nesse dossiê que eu vou... E foi ele que lhe contribuiu para lhe colocar na geladeira? Não, eu descobri ele dentro um pouco antes, mas foi parte do processo de ver algumas coisas estranhas que aconteciam. Estou satisfeito, presidente. Seguido, deputado Silas Câmara. Presidente, senhor relator, doutor Fernando. Todos tivemos notícia do balanço da Petrobras, que dentre os itens relevantes, um deles apontou uma providência de fixar o percentual de 3% linear no montante dos contratos das empresas envolvidas na Lava Jato, o que perfaz 6,2 bilhões, teria sido o prejuízo da corrupção. Bom, há uma construção de tese que a gente vê muito presente ao longo dos nossos debates, que se assenta na ideia de seguinte: ora, a Petrobras é uma instituição sólida, séria, tem profissionais concursados ou terceirizados, mas gente gabaritada. Portanto, considerando isso, os certames licitatórios são todos acautelados de muita cuidado, de muita atenção.
Então, os problemas da corrupção, da propina, são a posteriori, não se comunicam, portanto, com os certames licitatórios que, uma vez feitos com essa robustez de rigor, não haveria de ensejar desvios. O seu depoimento, me parece muito analítico, ele na verdade, coloca em xeque esse discurso. Haja vista a quantidade de procedimentos relativos a aditivos ou contratos que já traziam em si a intenção embutida ali naquele documento de superfaturamento, de sobrepreço, etc. Considerando, portanto, a primeira parte, os 3%, considerando que é uma balela imaginar que não houve ajustes prévios e que, portanto, alguns sobrepreços já estavam em curso nos contratos, o senhor não acha que esses 3% fixados como média, foi uma hipotética prática, na verdade, né, do balanço, não é algo inferior ao efetivo real prejuízo que nós tivemos na Petrobras, do ponto de vista do que significa o quantum da propina efetivamente aferida ou usurpada no assalto à Petrobras? Não sei se me fiz entender. Quer dizer, havia contratos estão cheios de problemas, e é toda uma construção de uma tese seguinte, não. Ali tudo percorre uma tramitação rigorosíssima. Não há por que se aceitar algum tipo de falha nesse percurso. As empreiteiras depois se acertaram com o propina, é um outro papo. Mas nós estamos vendo que não, a banda não tocava assim, né? Era um procedimento diferente. Na sua opinião, 3% não é pouco, não? Deputado, eu não tenho como fazer essa análise, até porque eu assumo aqui que eu não sou bom em contabilidade. É uma área que, para mim, é muito difícil. E respeito muito quem estuda essa área. O que eu posso dizer para o senhor, do que o senhor disse aqui inicialmente, é que, quando eu entrei na Petrobras, a empresa era muito menor em termos de tamanho de áreas. Mas os advogados participavam das comissões de licitação, exatamente para que houvesse um controle de como a coisa estava indo, né? A outra coisa que existia naquele momento que eu entrei na Petrobras é que você tinha uma amarração muito grande com o orçamento de contratação. Como é que isso funciona? Na realidade, num procedimento licitatório, a primeira coisa que existe é uma estimativa, né, a primeira coisa que você faz é uma análise do que você precisa contratar, como na vida pessoal da gente. Você faz uma análise do que você precisa contratar e faz uma estimativa do preço daquilo para ver se aquilo cabe ou não cabe no seu orçamento, né? E aí, quando você faz uma licitação, você vai receber propostas que você vai ver se eles cabem ou não nesse orçamento, né? O que talvez chame a atenção é que esses orçamentos originais foram muito modificados na hora do julgamento das propostas. Então, assim, os orçamentos ficaram muito flexíveis para contratar e você não tinha uma participação de advogados, por exemplo, nas comissões, para ver se havia alguma falha, se havia alguma questão, que às vezes não é nenhuma falha dolosa, é uma questão mesmo de ignorância. Quem está conduzindo aquilo ali, que é um processo jurídico formal, é uma pessoa técnica que não tem essa formação jurídica. Então, você pode ter esse tipo de problema na contratação ali, independente de qualquer coisa, nessa fase inicial. Agora, eu não sei precisar o tamanho disso. Fechar apenas uma indagação, e de foro mais íntimo, na percepção de um servidor de carreira da casa, né, que todos nós respeitamos e queremos salvar. Fique muito à vontade. Da sua saída, que se deu em 2009, dessa titularidade que tinha um relevo maior, de lá para cá, e fazendo uma avaliação hoje, como é que o senhor interpreta os rumos da empresa, dada a magnitude do assalto que foi praticado contra ela? Ok. Essa é uma análise difícil. Eu acho que foi um processo de administrações diferentes, de estilos diferentes, e que vão ser analisadas no momento próprio. É importante a gente lembrar que uma administração, muitas vezes, você pode avaliá-la no tempo. O resultado dela não é imediato, ele é no tempo, né? Então, eu acho que talvez seja muito difícil fazer essa análise de imediato, deputado.
Agradeço ao deputado Otávio Leite, dando sequência ao deputado Silas Câmeras, em seguida o deputado Ivan Valente. Senhor Fernando de Castro Sá, pelo que eu pude observar, onde o senhor estava em termos de local estratégico, era muito importante para dar legitimidade a algumas questões que estão sendo questionadas hoje como honestas ou não honestas na Petrobras. O senhor está na Petrobras há quanto tempo? Vou fazer 22 anos no final. 2 anos. Em que momento da sua vida profissional, doutor Fernando de Castro Sá, o senhor percebeu que dentro da Petrobras estava acontecendo alguma coisa que não era normal? A Petrobras, ela passou processos de evolução que eram muito diferentes. Eu sou da época em que a Petrobras trabalhava só com petróleo e, eventualmente, a gente tinha etanol no processo. E talvez até uma sobra ainda do Proálcool. Era uma outra Petrobras, menor, mais enxuta, com menos dinheiro, era uma empresa diferente. Nós tivemos um segundo momento que eu vejo nesse meu período, que é um período em que vem o presidente Rasto e que ele muda um pouco a cara da empresa, a empresa fica com uma visão mais profissional. E acho que depois a gente passa a ter um outro momento, que é uma empresa diferente, é uma empresa que cresceu muito, é uma empresa que parecia ter mais dinheiro do que aquela empresa que eu conheci lá atrás, que era uma empresa mais mirradinha, né? Era mais difícil, né? Foi uma empresa que fez grandes captações de valores, se envolveu em negócios mais internacionais, foi um passo maior, né? Agora, se você me perguntar, assim, você teve a sensação que havia essa situação que é mostrada hoje? Não. Eu acho que até o ano passado, você podia achar que era uma forma de condução da empresa diferente, mas eu não sei se você conseguia ter a percepção de que essas coisas estavam acontecendo. E eu vou lhe dizer porque, com toda sinceridade isso, o dia que eu fui informado que o diretor Paulo Roberto foi preso, eu achava que era simplesmente por uma questão de alguma remessa indevida de dólar para o exterior. Eu nunca imaginei que a coisa fosse essa. No momento que a gente discutia aquela questão do contrato da Renest, a gente não estava discutindo aquilo achando que alguém era ladrão ou que alguém recebia dinheiro ou nada disso. A gente estava discutindo porque a gente acreditava que aquilo traria mais economicidade para a empresa. Entendeu? Mas no comportamento do dia a dia da instituição, no relacionamento entre diretores, né, o senhor tinha um cargo muito importante. Estrategicamente falando, eu considero muito importante, porque na medida que o senhor fazia pareceres jurídicos para determinadas circunstâncias, o senhor tinha uma ligação direta como diretor, o senhor terminava percebendo, porque eu sou um homem muito inteligente, percebendo movimentos diferentes. A minha pergunta é, o senhor acha que o senhor tinha com clareza a percepção de que a mudança para o perfil da escolha de diretorias deslanchou um momento diferente dentro da Petrobras, ou seja, o seu Paulo Roberto chegando, esse pessoal todo se movimentando dentro. O senhor via algum movimento dentro da Petrobras entre essas pessoas? Porque não são pessoas estranhas, na verdade. Todo mundo muito importante, provavelmente ali no mesmo andar, e etc., ou no máximo um andar, outro no outro. O senhor via entre eles uma movimentação que causasse ao senhor alguma coisa? Não, deputado. Não. Até porque a maioria dos diretores, tanto daquela administração quanto da última administração da presidente Graça, eu conhecia desde que eu entrei na companhia. E eu nunca tive essa presunção de que alguma coisa menos séria tivesse ocorrido. O senhor nunca, então, ouviu falar de que a movimentação entre o que eles eram e o que eles estavam sendo, naquele momento, tinha sido algo político, algum movimento, enfim, eu acho que, em favor de A, de B ou de C? Não em favor de A ou de B ou de C, mas a gente sabe que todas essas movimentações no alto escalão acabam sendo políticas porque é uma estatal. Isso acontece independente de qualquer situação, mas não com esse nível de precisão, de que poderia ter algum interesse escuso por trás. Não. Ok, senhor presidente.
Agradeço ao deputado Silas Câmara, passo a palavra para o deputado Ivan Valente, segue o deputado Onyx Lorenzoni, o último deputado inscrito como membro. Presidente, peço que associe o meu tempo de líder. Vossa Excelência terá 6 minutos, 3 minutos como tempo de líder, 3 minutos como membro da CPI. Senhor Fernando de Castro, uma pergunta que eu me fica assim, Vossa Excelência está depois na promotoria pública e hoje está depondo aqui na CPI. Então, Vossa Excelência vem na qualidade de pessoa perseguida no processo, é isso? Eu venho como testemunha pelos fatos que eu tive conhecimento. Né? E o que você relataria como os principais fatos que o fizeram trazer aqui? De a CPI e a Procuradoria. Eu acredito, na realidade, eu acho que o que desencadeou toda a minha participação nesse processo foi o fato de ter sido informado num depoimento que eu havia sido afastado porque eu tinha redigido um dossiê sobre essa situação da ABM, do relacionamento da ABM com a Petrobras. Em razão disso, eu fui convocado pelo Ministério Público Federal, passei os fatos, fui convocado... Mas alguém falou isso para a Polícia Federal ou para o Ministério Público? Quem foi? Foi o Paulo Roberto Costa? Não. Foi a gerente executiva do abastecimento corporativo, na época, Venina Velosa. Venina, né? Muito bem. Acho que a questão principal aqui da sua presença e de interesse da CPI, doutor Fernando, é a seguinte questão, é a questão do cartel e da aprovação que as coisas teriam que passar pela ABEME, que é a Associação das Empreiteiras. Ora, se esse fato for comprovado, né, então nós temos realmente uma prova robusta de que as coisas andaram da pior maneira possível, né? Porque se todos os contratos tinham que passar, ou passaram a ter que passar pela ABEME, né, então, eu diria que a advocacia da Petrobras perdeu função, no caso de vocês. Né? Quer dizer, ou seja, a forma como os contratos eram aprovados, na verdade, era um grande negócio entre diretores da Petrobras e os empreiteiros, representados na sua associação. Então, eu gostaria que Vossa Excelência, no tempo mais objetivamente possível, pudesse me descrever se o senhor realmente, ao fazer o dossiê, Vossa Excelência pensou nisso. Porque aqui no seu depoimento, vocês vão ver mais na frente, quando eu falar de cartel, que a minuta que era feita pelo juiz tinha que ser aprovada pela ABEME, Associação das Empreiteiras. Então, Vossa Excelência acha, então, que o departamento jurídico da Petrobras foi substituído pela decisão da ABEME, é isso? Olha, eu acho que a gente tem que tomar só um cuidado. Não é o departamento jurídico da Petrobras. Como eu disse, o departamento jurídico da Petrobras tem pessoas de alta reputação, de alto valor. O que aconteceu... Mas não era levado em conta, então? O que aconteceu, na realidade, foi que, nesse dossiê que me foi solicitado, que eu fizesse como prova do que eu estava dizendo, que estava tendo uma ingerência, eu encontrei essa ata, né? Essa ata está junta nesse dossiê, foi entregue ao Ministério Público, foi entregue ao Gibson Dunn, vai vir aqui para os senhores, né, da qual participam. E, após essa denúncia e que eu fui retirado de função, salvo engano, o jurídico oficializou a participação nesse comitê da ABEME. Oficializou? O termo é esse? Então tem uma coisa oficial na prática, é um procedimento. É um procedimento institucional, então. O senhor está afirmando que a ABEME passa, então, a ser parte constitutiva das decisões dos contratos. O jurídico passaria a participar oficialmente das reuniões. Quem? O jurídico passaria a participar oficialmente dessas reuniões. Com a ABEME. Com a ABEME, porque o presidente da ABEME diz aqui, o presidente da ABEME diz que a associação nunca alterou normas contratuais da Petrobras e negou que os contratos passassem pelo crivo da associação.
Bom, eles negaram isso, mas pela sua afirmação, e Vossa Excelência é de dentro do processo e pelo jeito foi perseguido, é muito importante a sua fala aqui nesse momento. Eu acho que criou uma institucionalidade, né? Criou uma institucionalidade, uma constatação realmente de que o departamento jurídico passou a ser parte componente e não o parecerista, dos processos e dos contratos, certo? Então, eu queria perguntar a Vossa Excelência o seguinte: quando Vossa Excelência, mais duas perguntas que eu preciso fazer, senhor presidente. A primeira é o seguinte: Vossa Excelência foi afastado, né? Foi afastado e foi para uma diretoria internacional. Mas Vossa Excelência é de carreira, Vossa Senhoria. É um servidor de carreira da Petrobras, né? Isso que eu não entendi ainda. Eu não fui para a diretoria internacional. Eu fui para o jurídico que atende a área internacional. Mas é um cargo de livre nomeação. Não era cargo. Eu fui como advogado normal. Então, o senhor não está no cargo de livre função. nomeação? Não, tá. Então, isso é importante. Entendido o contrário, tá? E a outra questão, finalmente, presidente, é a seguinte. O senhor citou dois diretores, o senhor Eduardo Jorge e Newton Maia. Não, gerentes. Gerentes, isso. Dois gerentes que o senhor Newton Maia estaria acima. Ele era o gerente executivo. Executivo. E o senhor Eduardo Jorge era... Ele era meu par, estava no mesmo nível. Seu par. Você poderia descrever para a gente aqui, como última pergunta, que papel esses senhores tiveram nesse processo? Foi naquele que eu já disse, né? E se eles estavam mancomunados com as diretorias da Petrobras? Não sei. Não sei. Paulo Roberto Costa? Não sei. 3+3. O Eduardo Jorge foi quem me substituiu na gerência jurídica de abastecimento. Mas tem alguma acusação contra ele? Não. E o senhor Newton Para concluir, deputado. O senhor Newton Maia? Não. O senhor julga que ele tomou decisões acima do senhor que revogaram observações e pareceres vossos e que são suspeitos, então? Não sei se são suspeitos. São contrários, tecnicamente, à minha visão técnica nesse aspecto da mudança dos pareceres. Mas o dossiê foi ele que negou, né? Ele me solicitou... E depois negou? Como Vossa Excelência interpreta? A última pergunta. Como é que Vossa Excelência interpreta isso? A negação dele em receber algo que ele solicitou? Cada um responde pela sua consciência, deputado. Muito bem, agradeço. A pergunta é pouca, a resposta sua é econômica. Agradeço, deputado Valente. Vamos agora ao último deputado inscrito como membro da CPI, deputado Onyx Lorenzoni. Doutor Fernando, eu quero me valer aqui da sua vivência jurídica na Petrobras, que a sua carreira toda foi ligada, né, à área jurídica da Petrobras. Eu estou aqui com a última alteração do Estatuto da Companhia. E aqui diz no artigo 31 que o Conselho de Administração da Petrobras, ele se reunirá e no item 2, diz aqui claramente, as matérias submetidas à apreciação do Conselho serão instruídas com a decisão da diretoria executiva, as manifestações da área técnica, do comitê competente e o parecer jurídico. O deputado Antônio Baçaí, que preside a sessão, tem um contrato que eu gostaria, um parecer que eu gostaria que o senhor tivesse em mãos para responder a minha pergunta. Esse parecer jurídico é o parecer jurídico de número 4060 de 2006, datado do dia 27 de janeiro de 2006, protocolo do jurídico da Petrobras, 0604-711. Queria que o senhor olhasse a cláusula 5ª e a cláusula 7ª desse parecer jurídico. E o senhor verifique quem é que assina esse parecer jurídico e se o senhor reconhece quem é esta pessoa. Por que eu estou dizendo isso? Porque na cláusula 5 e na cláusula 7, esse parecer analisa a proposta de compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Este parecer coloca na cláusula 7 claramente a questão da cláusula put option e a questão da cláusula de Marlin.
e ele foi apresentado no dia 27 de janeiro, elaborado de 2006. A reunião do Conselho é na primeira semana de fevereiro de 2006. E o agreement, a assinatura do contrato, é de 20 de março de 2006. A pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte. Primeiro, as decisões administrativas e corporativas da Petrobras têm que se cingir ao Estatuto. Portanto, obrigatória a chegada deste documento até o Conselho de Administração e a diretoria executiva, ainda mais para decidir uma aquisição do montante de Passadina. A pergunta, tudo que eu estou dizendo aqui corresponde ao que determina o Estatuto, e o senhor reconhece quem é que assina o documento, por favor? O Estatuto diz exatamente isso que o senhor disse, né? Em tese, isso aí os assistentes, né? Como é que funciona um pouquinho o procedimento? A área técnica tem uma proposta, ela faz, né, encaminha para o gabinete já com o parecer do jurídico, o assistente do diretor analisa, volta se tem alguma necessidade, se não tiver necessidade ele coloca para o diretor aprova ou não e coloca na diretoria. Aí tem uma reunião dos assistentes de diretoria e todos eles pegam e chegam à conclusão final. Por quê? Na Petrobras tudo se aprova por consenso, não por maioria. E uma das questões que os assistentes fazem é exigir que tenha o parecer jurídico acompanhando, porque isso é uma questão garantia para o lado técnico. Cumprimento do estatutário. E quem é que assina, o senhor lembra? Esse parecer é assinado pelo gerente jurídico da área internacional. O nome dele? Carlos Borromeu. E Carlos Borromeu era a pessoa responsável por coordenar a equipe jurídica para fornecer qualquer parecer de eventuais aquisições da área internacional da Petrobras? Ele cuidava dos assuntos da área internacional. Ele era o meu par. Eu era da área de abastecimento, ele era da área internacional. Quando eu fui retirado da função, eu fiquei como advogado submetido a ele. Submetido a ele. Então, fica claro aqui, porque essa pergunta eu havia feito, na época, a senhora Maria das Graças Foster, e ela tergiversou. Então, aqui o senhor reafirma, na sua condição de gerente jurídico da Petrobras, que o trâmite normal da Petrobras e exigido pelo Estatuto para uma deliberação do Conselho Administrativo da companhia, este parecer jurídico teria de ser de conhecimento dos membros do Conselho de Administração. Isto, nós estamos todos de acordo. O senhor confirma que este seria o procedimento estatutário e regimental do regimento das boas normas de gestão corporativa da companhia. Essa é a determinação do Estatuto. Isso é muito importante, senhor presidente, porque isso desmonta a versão veiculada pelo Palácio do Planalto de que a presidente Dilma, então presidente do Conselho de Administração da Petrobras, desconhecia as cláusulas que, por mais de uma testemunha, estão surgindo, confirmando de que esse documento a Petrobras, o seu jurídico, elaborou, apresentou ao Conselho de Administração e fazia parte. Até porque tem um outro capítulo aqui, que eu não vou gastar tempo em ler, do Estatuto da Petrobras, que diz que todos os membros do Conselho de Administração e da diretoria executiva são responsáveis pelos prejuízos infligidos à companhia. Portanto, todos os membros do Conselho de Administração daquela época e todos os diretores executivos daquela época infligiram à Petrobras um brutal prejuízo de 1,1 bilhão de dólares e, portanto, poderão ser responsabilizados. Duas perguntas objetivas aos depoentes. Primeiro, Pedro Barusco era o contador, segundo palavras e da delação premiada de Renato Duque. Era o homem que cuidava do cotidiano das finanças dele. Qual era a sua relação, ou que relação Pedro Barusco teve com o senhor no período que o senhor era o jurídico da diretoria de serviços? E a última pergunta, como é que uma prefeitura não consegue, ou um governo estadual, fazer um aditivo superior a 25% ou 50%? Como é que Abreu e Lima arrancou de 2,5 bi e está hoje com mais de 25 bi? Como é que fizeram esta mágica de quintuplicar, sextuplicar, decuplicar o valor da refinaria de Abreu e Lima? Eu conheci o Pedro Barusco quando ele deixou o centro de pesquisas e foi assumir a área de materiais do AIP, isso em 2000.
né? Eu era do setor de elaboração de revisão de contratos e nós tínhamos ido, eu estava num grupo resolvendo os problemas de uma obra de Urucu, de Paulo Arara. Eu perdi contato com ele, porque eu fui seu jurídico de abastecimento, e eu só voltei a encontrar o Barusco quando ele já era gerente executivo da engenharia e eu estava na discussão sobre o modelo de contrato para a Renest, dentro desse novo padrão que o Conselho tinha indicado que deveria ser feito por causa do par. Então, foi esse momento que eu voltei a encontrar o Barusco, né? Sim, mas no cotidiano do convívio... Concluindo, deputado. Nenhum. Ok, muito bem. Na realidade, existe uma pequena peculiaridade nos contratos da Petrobras, porque eles são contratos cíveis e comerciais precedidos de procedimento licitatório por uma exigência constitucional, né? Em tese, você pode, não necessariamente você teria que respeitar os 25%. Todavia, existe uma norma interna na companhia que diz que se qualquer aditivo for acima de 10% daquele valor orçado, você tem que levar isso para a autoridade que passava a ter a competência. Então, em regra, como esses contratos são muito altos e tudo dá um espectro muito alto, em regra, todos eles têm que necessariamente ir para o topo da pirâmide decisória na companhia. Agradeço ao deputado Onyx Lorenzoni e só temos sabe quem é essa autoridade competente? um deputado não membro inscrito, que é o deputado João Gualberto. Nós estamos presentes e não havendo mais nenhum deputado inscrito para o debate. Antes de conceder a palavra ao depoente para suas considerações finais, eu concedo a palavra ao subrelator, deputado Altineu Cortes. É só uma colaboração. A última frase do doutor Fernando, ela é importantíssima para o futuro das investigações. O delegado Valdir pegou muito bem. Para se proceder a um aditivo superior a 10%, na Petrobras, pelos contratos eram muito altos, somente com a autorização do topo da pirâmide de comando. Quem era o topo da pirâmide? Isso é importantíssimo, porque isso desmonta as alegações de Maria das Graças Foster e principalmente Sérgio Gabrielli. Só para aqui obedecer aqui ao nosso presidente, quem era o topo da pirâmide? Na realidade, acima de um valor, se eu não me engano, hoje, 35 milhões, já passa a ser a diretoria executiva, eu acho. Diretoria. Eu quero fazer um agradecimento ao senhor. Temos mais algumas perguntas, quero encaminhar para o senhor por escrito, se o senhor puder nos esclarecer, já que nós temos outras oitivas. E só registrar aqui que hoje foi colocado aqui situações que eu considero muito importantes para a nossa CPI, quero lhe agradecer. Considero que serviços pagos e não prestados está acima de qualquer tipo de corrupção. Porque aí passa de um cartel para aquilo que é inadmissível. Quer dizer, o cara pagou por aquilo que ele nem fez. Foi isso que a Petrobras fez. E também registrar aqui um ponto muito importante, que as decisões jurídicas da Petrobras estiveram passando pela ABEM. Isso é um verdadeiro absurdo, mostrando a força dessas empresas. Quero lhe agradecer, senhor Fernando. Parabéns pela sua coragem, parabéns pela sua conduta. E irei encaminhar algumas últimas perguntas por escrito. Muito obrigado, senhor presidente. Passa a palavra para o doutor Fernando para as suas considerações finais. Senhor presidente, pela ordem, eu só gostaria, como eu pedi à comissão que fizesse um ofício ao Ministério Público do Rio de Janeiro para tomar providência em relação à tortura sofrida pelo depoente, eu gostaria de saber de quem foi a ordem do afastamento dele, para que a gente conste no ofício, e de quem foi a ordem para colocar o senhor nessa sala, de quem que partiu essa ordem, para a gente poder colocar o nome da pessoa no ofício. O afastamento foi pelo gerente executivo do jurídico e o lugar que foi me designado foi aquele. Para as considerações finais. Milton Maia. Obrigado. Doutor Fernando, considerações finais, por favor. Eu espero ter, de alguma forma, contribuído aqui. Essa situação, para mim, saibam que é extremamente constrangedora. Eu sou uma pessoa de vida muito simples e essa coisa dessa exposição é muito difícil para mim. E é muito mais difícil porque eu devo muito à Petrobras, pelo que eu fiz na minha vida, pelo que eu fiz no meu patrimônio. E me dói muito essa situação toda. O que for necessário, eu estou à disposição dos senhores.
Como eu me comprometi aqui, eu vou encaminhar aquela documentação pedida, vou responder as perguntas que forem formuladas por escrito. Muito obrigado a todos. Bom, agradeço ao doutor Fernando de Castro Sá e já convido imediatamente o próximo depoente, o doutor Mauro Cunha, ex-integrante do Comitê de Auditoria da Petrobras. Cumprimentando o doutor Mauro Cunha, e após examinar os requerimentos aprovados, essa presidência informa que o depoente será ouvido na qualidade de testemunha, prestando compromisso de dizer a verdade sobre o que souber e lhe for perguntado sob as penas da lei. Registro que Vossa Senhoria prestará seu depoimento na qualidade de testemunha, nesse sentido, recaindo sobre a testemunha intimada a depor o dever de dizer a verdade. Exorto Vossa Senhoria a prestar o compromisso de fazê-lo sobre o que souber e lhe for perguntado, nos termos do disposto dos artigos 203 e 210 do Código de Processo Penal. Advirto ainda que o descumprimento por parte da testemunha desse dever legal. Faço, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e me for perguntado. Peço a atenção das senhoras e dos senhores para as normas estabelecidas no regimento interno da Casa. O tempo concedido aos convidados, no caso do doutor Mauro, será de 20 minutos, prorrogáveis a juízo da comissão. Os deputados interessados e interpelados deverão escrever, já estão inscritos. O doutor Mauro se faz acompanhar pelo seu advogado, procurador e advogado, doutor Gustavo Emílio Contrucci Alexandrino de Souza. Com a palavra, doutor Mauro, pelo tempo de 20 minutos. Senhores deputados, boa tarde. É uma honra ter a oportunidade de poder contribuir para os trabalhos dessa Casa, no sentido de apurar e evitar a recorrência dos problemas que assolaram a Petrobras nos últimos anos. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Mauro Rodrigues da Cunha, criado no Rio de Janeiro, com origens familiares na cidade de Uberaba, Minas Gerais, por parte de pai, e de imigrantes italianos por parte de mãe. Sou casado, minha esposa me honra com a sua presença aqui, e tenho 5 filhos. Sou formado em economia e atuei por mais de 20 anos como analista e gestor de investimentos em diversas instituições. Durante toda a minha carreira, me interessei pelas questões relacionadas a direitos dos acionistas, governança corporativa e desenvolvimento do mercado de capitais. Atuei junto ao IDGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é um dos maiores e mais respeitados sobre o tema no mundo. Fui membro de seu conselho de administração por 7 anos e o presidi por 2 anos. Muito me orgulho de ter participado nessa Casa da tramitação da Lei 10.303, que reformou a nossa legislação societária, e da criação do novo mercado. Desde 2012, presido a AMEC, Associação dos Investidores no Mercado de Capitais,
uma organização criada há 8 anos para defender os acionistas minoritários e promover o desenvolvimento do mercado de capitais. A AMEC é formada por investidores institucionais, bancos, gestoras e fundos de pensão, que investem em nome de terceiros. Além disso, sou consultor, professor de governança corporativa e conselheiro de administração de empresas abertas. Tenho convicção que o mercado de capitais é uma ferramenta fundamental para promover o crescimento econômico, a geração de empregos, a democratização do capital, a transparência e a formalização da economia. A função social do mercado de capitais é canalizar a poupança privada para o setor produtivo, o que hoje não ocorre. Há uma série de fatores que explicam esse problema, mas para o assunto de interesse desta comissão, devemos incluir os problemas da Petrobras. E aqui gostaria de explicar o meu envolvimento com a companhia. Em 2009, estive nessa casa, mais especificamente na Comissão Especial do Pré-Sal, transmitindo aos senhores deputados a visão do IBGC sobre a então iminente capitalização da Petrobras. Como consta nos anais daquela comissão, e em artigo de minha autoria no Estado de São Paulo, em 19 de setembro daquele ano, se tomar as decisões corretas, seguindo o espírito dos princípios que regem as melhores práticas, o governo permitirá a continuidade do desenvolvimento do nosso mercado de capitais, com enorme geração de valor e empregos para a sociedade. Ganha o país e a própria Petrobras. Caso se opte por ferir esses princípios, escudando-se em formalidades, mas atropelando direitos, corremos o risco de induzir o mercado a um novo coma prolongado, erro que já cometemos no passado. Infelizmente, optou-se pela segunda via. A enorme capitalização da Petrobras atropelou direitos e princípios e deu partida para um processo inédito de destruição de valor. Do dia 31 de agosto de 2009, quando o formato da capitalização foi anunciado, até o final de 2014, foram 330 bilhões de dólares em destruição de valor, se compararmos as ações da Petrobras com uma cesta de ações de empresas petrolíferas mundiais. Se considerarmos que as perspectivas de crescimento de reservas da Petrobras, graças ao pré-sal, eram maiores do que a média de suas congêneres, a destruição de valor se torna ainda mais impressionante. Diante dessas perdas, acionistas minoritários brasileiros e estrangeiros começaram a se mobilizar em 2011. Pela primeira vez, buscaram eleger um membro independente para o Conselho de Administração da Petrobras, na cadeira cuja eleição lhe é reservada por lei aos minoritários. Por ocasião da renúncia do Sr. Fábio Barbosa, esses investidores convergiram em torno da AMEC e decidiram submeter o nome do seu então presidente, Edson Garcia, à eleição. Perderam, tendo em vista as dificuldades operacionais de incluir candidatos nas cédulas de votação e o fato de fundos de pensão de empresas estatais, além do BNDES, terem votado como se minoritários fossem. Em 2012, o esforço se repetiu, e nesse momento eu já era presidente da AMEC, portanto fui o candidato. Perdemos novamente. Em 2013, fruto de um trabalho negocial entre investidores e a companhia, além de aprimoramentos nas normas da CVM, que permitiram a inclusão de candidatos verdadeiramente independentes, fui eleito membro do Conselho de Administração. Também foram eleitos 2 membros para o Conselho Fiscal da companhia. Em 2014, o processo se tornou ainda mais transparente e foi possível a eleição de um segundo membro independente para o Conselho de Administração através das ações preferenciais e a recondução dos independentes eleitos no ano anterior. Desde 2013, portanto, mergulhei num trabalho intenso para conhecer e identificar as oportunidades e os problemas da Petrobras. Foco nos problemas por ser o tema dessa comissão. Minhas preocupações iniciais residiam na política de preços da companhia, na realização de investimentos antieconômicos e no nível de endividamento. Questionei ainda aspectos relacionados à falta de transparência do Conselho, políticas de risco, exposição cambial, definição de estratégia e controles internos, por conta de denúncias de corrupção que já surgiam no horizonte. Meus posicionamentos foram registrados nas atas do Conselho de Administração, do Comitê de Auditoria e em petições à CVM, todas que considero relevantes para o trabalho dessa comissão. Ao ser eleito, passei quase que automaticamente a compor o Comitê de Auditoria, no assento anteriormente ocupado pelos senhores Fábio Barbosa e Josué Gomes da Silva. Trata-se de um órgão extremamente importante, criado por força da legislação norte-americana, uma vez que a Petrobras tem suas ações listadas em Nova York. As atribuições desse órgão incluem, em apertada síntese, assessorar o Conselho de Administração em questões contábeis, acompanhar os trabalhos da auditoria independente, acompanhar o sistema de controles internos, de risco e de recebimento de denúncias, supervisionar a auditoria interna, rever as transações com partes relacionadas, incluindo relações com o controlador, dentre outras. Pela natureza dessas atribuições, a legislação americana determina que o órgão seja composto, em sua maioria, por conselheiros independentes
E a Petrobras, historicamente, sempre o fez, ainda que através da participação de conselheiros independentes convidados pelo acionista controlador. Minha participação neste órgão deu acesso a informação muito importante. Através dela, pude identificar situações de risco, solicitando informações e providências. E, de maneira crucial, ela me permitiu concluir que as demonstrações financeiras de 2013 não representavam adequadamente a realidade econômico-financeira da Petrobras. Assim, em março de 2014, votei contrariamente à sua aprovação, apresentando justificativa com 4 pontos. Falta de tempo para análise, uma vez que os balanços eram distribuídos na própria reunião. Política equivocada de contabilidade de hedge, que mascara perdas cambiais e não me parece adequada à realidade da Petrobras. Falta de opinião dos auditores sobre essa política e falta de baixas contábeis nos investimentos em refinarias, notadamente Reneste e Comperj. Acredito que este voto negativo, além da solicitação de informações a respeito de irregularidades na Reneste, na Fundação Petros, dentre outros, foram determinantes para a decisão do presidente do Conselho de Administração, Guido Mantega, em propor um rodízio que me expelia do Comitê de Auditoria. Faço um parêntese para explicar a falácia e hipocrisia de tal proposta. Rodízios entre os agentes de governança podem ser justificados para renovar, arejar ou eliminar potenciais vícios de membros que exercem há muito tempo a mesma função. Sob nenhuma hipótese pode ser alegado para retirar de uma função um conselheiro que exercia há apenas 1 ano. Pior, foi aplicado seletivamente, pois o presidente do órgão, o senhor Sérgio Quintela, no cargo há 6 ou 7 anos, foi mantido, enquanto eu fui expulso. O comitê passou, então, a ser formado pelos senhores Sérgio Quintela, Luciano Coutinho e Miriam Belchior, ou seja, todos indicados pelo controlador e, em sua maioria, funcionários do controlador. Desaparece, portanto, a independência do órgão exatamente no momento que essa independência se revelava mais importante para a Petrobras. O comitê foi aparelhado. Resta-me apenas especular sobre as razões do presidente do Conselho, que, como sempre, foi acompanhado na decisão pelos demais membros do Conselho indicados pelo controlador, que sempre votam em uníssono, como monolito, de acordo com o presidente. Muito se passou nesse período, e espero poder comentar, dentro das limitações de confidencialidade que a Lei das Sociedades Anônimas me impõe, nas perguntas dos senhores e senhoras deputados e deputadas. Espero particularmente contribuir para a compreensão dos danos causados pelo acionista controlador na gestão que reputo ilegal da política de preços de combustíveis, que causou prejuízo de aproximadamente 100 bilhões de reais à Petrobras nos últimos anos. Encerro essas palavras agradecendo a paciência dessa comissão, com alguns comentários sobre como posso contribuir para os andamentos dos trabalhos. Entendo que a comissão esteve recentemente na Petrobras para conhecer seus processos de governança. Essa compreensão é fundamental para entender como foi possível o ambiente que permitiu as alegadas ações de corrupção e a gigantesca destruição de valor que aconteceu na Petrobras. O Conselho de Administração, pela sua natureza, não consegue enxergar atos isolados de corrupção. Ele pode e deve construir e verificar as estruturas de controles internos que impedem a corrupção e que assegurem que os atos de gestão atendam aos objetivos sociais e à perenidade da companhia. Essas estruturas falharam, a governança falhou. É preciso entender como. A Petrobras possui um dos sistemas de governança mais detalhados e completos que já presenciei. Ao ser eleito, recebi um documento chamado Manual de Governança Corporativa, com estatutos, regimentos, normas e procedimentos que sugerem uma governança fantástica. Infelizmente, ela só é fantástica no papel. Muitos dispositivos não eram cumpridos e algumas brechas foram usadas capciosamente, de forma que o sistema deixou de funcionar naquilo que era relevante. Era a forma prevalecendo sobre a essência. Governança para inglês ver. A Petrobras sofreu um processo de desmonte de gatilhos de governança. Este processo começou a ser revertido nos últimos anos, mas ainda há muito a ser feito. A pergunta de todos os brasileiros é de quem é a culpa. Entendo que existam 2 réguas para responder. A primeira é a régua criminal, operada pela Justiça, Polícia Federal e Ministério Público. A outra é a régua da responsabilidade de gestão, ou seja, os deveres fiduciários daqueles com poder decisório. Esta é uma régua mais complexa e se baseia nos princípios da Lei das Sociedades Anônimas. O Brasil, infelizmente, ainda tem pouca tradição na imposição desses deveres fiduciários. O caso da Petrobras, sem dúvida, será uma jurisprudência importantíssima nessa questão.
Portanto, as decisões que saírem desse caso atenderão não apenas à reparação de danos e ao sentimento de justiça dos brasileiros, atenderão também à criação de um ambiente saudável de governança corporativa, ao desenvolvimento do mercado e à prática da boa gestão nas nossas empresas. As decisões baseadas nesta régua não podem ser excessivas nem insuficientes, precisam ser corretas, bem calibradas. Avaliar as responsabilidades dos administradores, sua diligência e lealdade, a companhia requer, nas palavras do eminente jurista Modesto Carvalhosa, o exame não de um ato determinado, mas de um padrão de comportamento. É este padrão de comportamento que precisa ser analisado por essa comissão. Diretoria executiva, conselho de administração e acionista controlador precisam ser julgados por esse padrão. Um controlador que impõe uma política de preços destrutiva, balanços aprovados sem ao menos serem lidos, planos de investimento aprovados sem análise de retorno, administradores que aqueceram a pressão do controlador e justificaram investimentos ruins, procedimentos ignorados para viabilizar determinados projetos, sem preocupação com malfeitos que poderiam advir. São essas as dimensões que precisam ser analisadas. Não existe maniqueísmo na responsabilidade corporativa. A responsabilidade é dividida no sistema de gestão pelos diversos agentes que o compõem. É um sistema de freios e contrapesos. Todos os componentes devem estar bem calibrados. A responsabilidade de cada um deve ser medida por seu papel no caso específico. Acredito que essa comissão parlamentar de inquérito pode avançar muito com a compreensão e administração das responsabilidades, neste caso, de acordo com esta régua da responsabilidade, atuando de maneira complementar à esfera criminal para a elucidação dos fatos. Espero poder contribuir e fico à disposição das indagações dos senhores deputados. Obrigado. Bem, agradeço ao doutor Mauro Cunha, e antes de passar a palavra para o relator Luiz Sérgio, eu indago o doutor Mauro se ele poderia passar esse documento que acaba de ser lido para a Secretaria da CP, no sentido de facilitar o nosso trabalho da gravação. Agradeço. A palavra, o relator, deputado Luiz Sérgio. Vou permitir que o deputado Altineu, subrelator, possa ser o primeiro a fazer as perguntas. Muito obrigado, o deputado Luiz Sérgio. Senhor Mauro Cunha, na realidade o senhor foi membro do Conselho da Petrobras, vagas que foram ocupadas, se não estou errado, pelo senhor Jorge Gerdau, Josué Gomes da Silva, filho do nosso ilustre ex-vice-presidente da República, empresários reconhecidos no Brasil, e o senhor conseguiu representar ali os acionistas minoritários, sem sombra de dúvida, uma experiência, diria que única, até aquele momento. E eu vou aqui começar por uma pergunta que eu não havia feito, mas sobre as palavras do senhor. O senhor disse que o senhor Guido Mantega, quando presidente do Conselho, propôs um rodízio, né, e que, na realidade, teria a intenção de afastá-lo do Conselho. O senhor considera que o senhor Guido Mantega teve algum motivo de interesse pessoal ou exatamente os fatos relativos aos seus posicionamentos frente à defesa dos acionistas minoritários? Obrigado. Isso. Preliminarmente, só esclarecendo, eu ocupo a cadeira que foi ocupada pelo senhor Fábio Barbosa e depois pelo senhor Josué, que é a cadeira eleita pelo voto em separado dos minoritários ordinaristas. O senhor Jorge Gerdau ocupava a cadeira eleito pelos preferencialistas, que era ocupada até a semana passada pelo senhor José Monforte. Eu ainda sou conselheiro até amanhã, quando acontece a Assembleia da Petrobras, a qual eu não me recandidatei, né? Então haverá uma substituição da minha posição. Também acho muito importante, deputado, esclarecer que, embora eleito pelo voto em separado dos minoritários, eu não sou o representante dos minoritários. E esse foi um esclarecimento que eu fiz no meu primeiro dia, na minha primeira reunião, e pedi que fosse corrigido o site da companhia, porque, pela lei societária, uma vez que o conselheiro é eleito, ele representa a totalidade dos acionistas, né? Então, isso é muito importante. Com relação à motivação, deputado, eu me atenho às minhas palavras iniciais. Aqueles foram os atos que estavam sendo discutidos naquele momento,
eu me considero um especialista financeiro para os efeitos legais de participação do Comitê de Auditoria. Entendo que a minha participação no comitê seria muito importante naquele momento. Eu sugeri, inclusive, que se havia uma vontade do Conselho de colocar novos nomes, o regimento permitiria a participação de 4 membros no Comitê de Auditoria, e isso foi rejeitado. Então, eu não consigo enxergar alguma outra razão além daquelas que eu mencionei. Senhor Mauro Cunha, quando a sua decisão de não concorrer a mais um mandato de conselheiro, o senhor alegou que, aspas, a incapacidade do acionista controlador em agir com devido grau de urgência para reverter os inúmeros problemas que trouxeram a Petrobras à situação atual. O senhor falou também sobre os abusos cometidos contra a companhia. Em que momentos ou situações a empresa demonstrou, a União demonstrou tal incapacidade? E quais foram os abusos cometidos contra a companhia? Deputado, nós temos visto os problemas da Petrobras se acumularem nos últimos meses. O senhor pode até, desculpa, o senhor pode até citar situações mais objetivas, que eu sei que essa é uma pergunta que abrangente, mas se o senhor quiser citar alguns fatos específicos, os mais importantes. Os problemas da Petrobras têm se avolumado nos últimos tempos, né? E eu acho natural que uma primeira reação seja de, quer dizer, tentar entender, né? E a diretoria, tanto a que saiu como a nova, passou por esse processo, né? Mas há uma série de atitudes que poderiam, e no meu entendimento deveriam ter sido tomadas, talvez com um grau de urgência mais elevado. A começar, em primeiríssimo lugar, pela reformulação do Conselho de Administração da Petrobras. E a reformulação do Conselho é, no meu entendimento, o primeiro passo a ser dado, porque os passos seguintes decorrem dele, né? O Conselho de Administração, pela nossa legislação, tem o dever de indicar e monitorar a diretoria e, portanto, deve escolher a diretoria. Muito embora nas empresas controladas pela União ou pelos Estados, seja natural o envolvimento do acionista controlador nesse processo, é fundamental que o Conselho cumpra o seu papel. Infelizmente, na Petrobras, a mudança de diretoria antecedeu a mudança no Conselho, o que já retira do Conselho, que será eleito no dia 29 de abril agora, um papel importante nesse processo, né? Então, é uma mudança que talvez deveria ter acontecido, talvez 6 meses atrás, quando ficou claro que era importante mudar determinadas coisas na Petrobras. E a eventual mudança da diretoria poderia vir depois. Eu acho que esse é o fator mais preponderante, né, com relação a essa falta de urgência. As situações de conflito, elas se avolumam ao longo desse tempo, e eu posso me ater aqui à questão dos preços dos combustíveis, que, como eu falei, causou um prejuízo gigantesco para a empresa, né? Os senhores sabem que no Brasil nós vivemos um regime de livre concorrência nos preços de combustíveis e, infelizmente, não foi o que se verificou na Petrobras. Nesse sentido, a análise das atas do Conselho de Administração será fundamental para que essa comissão entenda a dimensão desse processo. O senhor... Uma última pergunta aqui, que eu vou unir duas para a gente dar celeridade aqui ao processo. O senhor se opôs à nomeação do senhor Aldemir Bendini à presidência da Petrobras. Em nota ao jornal O Globo, o senhor disse que gostaria de dizer em público as verdades que pus em ata, mas correria o risco de sofrer retaliações como já sofri no passado. Queria saber que verdades são essas e que tipo de retaliações o senhor sofreu no passado. Ainda registrando que, além do senhor, o senhor Silvio Senedino e o senhor José Guimarães Monforte também votaram contra a nomeação do senhor Bendini. Era uma questão pessoal? É uma questão dele ter sido indicado? Deputado, as verdades vieram a público, porque a Petrobras, por determinação da CVM, publicou a ata na qual eu registrei a minha manifestação nesse caso. E, em absoluto, era qualquer opinião pessoal em relação ao senhor Aldemir Bendini, que eu não conhecia e nem posso dizer que ainda conheço, embora tenha participado de 2 reuniões com ele.
Quando a nova diretoria foi indicada, eu solicitei reuniões com todos os diretores e, infelizmente, não tive oportunidade de estar com o senhor Bendini. O meu posicionamento era com relação ao processo, pela absoluta falta de envolvimento do Conselho de Administração na escolha da diretoria da Petrobras, pela inoperância do Comitê de Remuneração e Sucessão, que deveria estar pronto para agir num caso de renúncia da diretoria, como aconteceu, e o comitê simplesmente não operava, e também pelo fato de que a nomeação do senhor Bendini aconteceu antes da deliberação do Conselho. E, enquanto nós estávamos reunidos, a Folha de São Paulo já noticiava na sua primeira página que o senhor Bendini havia sido, não indicado, mas nomeado como presidente da Petrobras. Só para finalizar, o Conselho da Petrobras ele pode se reunir extraordinariamente? Sim. E o senhor considera, o senhor tendo participado aí, tendo essa experiência, aliás, estando participando até amanhã do Conselho, o senhor considera que uma reunião do Conselho teria força para estancar essa situação desde que iniciada essas denúncias da Operação Lava Jato? Se o Conselho se reunisse exatamente por esse objetivo de dar uma freada absoluta nessa questão, isso poderia ter ocorrido de forma diferente, a gente ter chegado até aqui com essa vergonha toda? Deputado, as funções do Conselho de Administração são bastante amplas. Eu não acredito que uma reunião específica do Conselho de Administração tivesse o condão de evitar ou deixar de evitar um determinado ato. O Conselho precisa atuar sob processos. E, ao longo do ano de 2014, conforme as denúncias foram se avolumando, houve solicitações minhas e do conselheiro José Monforte para a realização de reuniões extraordinárias que foram negadas. E elas começaram a acontecer, e aí com uma velocidade bastante grande, a partir do mês de novembro de 2014. Né? E, nesse momento, nós já estávamos, de fato, apagando incêndios. Muito obrigado, senhor Mauro Cunha. Bem, agradecendo ao deputado Altineu Cortes, passo a palavra para o subrelator Bruno Covas. Tempo de 10 minutos. Senhor Mauro Cunha, o senhor poderia repetir quais são as atribuições do Comitê de Auditoria da Petrobras? De cabeça eu poderia esquecer algumas, se puder só pegar o documento novamente. E está sumarizado em 5 pontos, no regimento, se não me engano, são 10, são 9 ou 10 pontos. Tá? Mas aqui eu digo, assessorar o Conselho de Administração em questões contábeis, acompanhar os trabalhos da auditoria independente, acompanhar o sistema de controles internos de risco e de recebimento de denúncias, supervisionar a auditoria interna, rever as transações com partes relacionadas, incluindo relações com acionistas controlador. A Conselheria considera que, atualmente, o Comitê de Auditoria exerce essas atribuições? Deputado, ele exerce as atribuições. A questão é de efetividade. Nesse momento, o Comitê de Auditoria tem trabalhado muito, realmente, na administração das denúncias que estão em andamento. São comissões internas de apuração, são trabalhos especiais de auditoria interna, que têm, de fato, requerido tempo dos conselheiros que são membros do Comitê de Auditoria. Eu não posso responder pelos atos do próprio comitê, porque não faço mais parte daquele colegiado. Que período o senhor integrou o comitê? De abril de 2014 até o final de março, de abril de 2013 até o final de março de 2014. O senhor já disse que foi vítima do rodízio evocado pelo senhor Guido Mantega. A Conselheria tem informação de que esse rodízio tenha ocorrido em outras oportunidades com relação aos membros dos comitês de assessoramento do Conselho de Administração? Não. Você já foi indicado por um outro comitê com esse rodízio? Eu fui indicado para o Comitê de Meio Ambiente, para o qual eu, por considerar que eu não tinha a devida experiência, eu recusei. Seria só dizer quem presidia esse Comitê de Meio Ambiente? Deputado, eu não vou me recordar nesse momento. Desculpa, eu prefiro não responder, não me recordo o nome. Quem o substituiu no Comitê de Auditoria? Não houve uma substituição nominativa, né, mas eu e o conselheiro Francisco Albuquerque fomos substituídos por Luciano Coutinho e Miriam Belchior.
O senhor acha que eles preenchiam todos os requisitos exigidos para poder ocupar esse cargo? Deputado, eu acredito, não só acredito, como li em pareceres de advocacia encomendados pela própria Petrobras, que eles não preenchiam o requisito de independência. Ocorre que a Petrobras se encontra numa exceção da legislação americana que permite um comitê de auditoria não independente para empresas estatais estrangeiras. E a legislação brasileira não requer objetivamente essa independência. Na prática, para a atribuição dessas funções que eu listei aqui, a independência me parece uma atribuição crítica que, de fato, eles não possuem. Foi noticiado pela imprensa que, na verdade, a verdadeira razão para Vossa Senhoria ter sido retirado do Comitê de Auditoria foi em decorrência de ter solicitado informações pormenorizadas sobre a compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, sobre a construção da refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco, e sobre outros empreendimentos da estatal, sobre os quais pesam graves suspeitas de corrupção e de outras irregularidades. Vossa Senhoria pode confirmar ou negar? Deputado, trata-se de especulações, me parece fazer sentido, porque não vejo outra razão para a retirada de um membro independente do comitê, e mais, quer dizer, para que a Petrobras deixasse de ter um membro independente no seu comitê de auditoria, como, aliás, determina o seu regimento interno. Algumas dessas solicitações de informação redundaram na realização de comissões internas de apuração. Agora, com relação à Fundação Petros, as informações que eu requeria naquele momento e requeri reiteradamente em outros momentos, nunca me foi entregue. O senhor sabe dizer em que data o senhor solicitou esses documentos? São as reuniões número 72 e 73 do Comitê de Auditoria, que aconteceram no início de 2014. Eu diria talvez janeiro, fevereiro. O senhor poderia explicar como é que se davam as relações entre o Comitê de Auditoria e a PricewaterhouseCoopers, responsável pela auditoria externa da Petrobras, que havia se negado a auditar o balanço de 2014 da empresa? Bom, eu preciso voltar ao período anterior a esse fato ter acontecido, né? Enquanto eu estava lá, a Pricewaterhouse participava de boa parte das reuniões do Comitê de Auditoria, prestando esclarecimentos sobre questões contábeis e dividindo conosco preocupações, inclusive, sobre as recomendações de controles internos e melhorias, como é da praxe usual do trabalho de auditoria. E você poderia também explicar como é que se dava a relação entre o Comitê de Auditoria e o próprio Conselho de Administração da Petrobras? Quer dizer, o Comitê examinava as contas da Petrobras antes do Conselho de Administração? Você poderia explicar pormenorizadamente como se dava a interlocução entre o Conselho e o Comitê? Com relação às demonstrações trimestrais, não havia qualquer tipo de anterioridade. Com relação às demonstrações anuais, aquela da qual eu participei, ou seja, o balanço de dezembro de 2013, o Comitê de Auditoria se reuniu antes do Conselho de Administração, na mesma data, para analisar as explicações dos auditores sobre as demonstrações financeiras em dólares, que são submetidas ao regulador americano. Então, é uma reunião de 1 ou 2 horas, que aconteceu imediatamente antes da reunião do Conselho de Administração. No curso normal dos trabalhos, o Conselho se reunia e era elaborado pelo presidente do comitê um relatório que era lido no início dos trabalhos do Conselho de Administração. No exercício de suas atribuições como conselheiro do Conselho de Administração, ou como integrante do Comitê de Auditoria, Vossa Senhoria chegou a compulsar documentos que deixavam entrever a prática de atos ilícitos ou irregulares no âmbito da refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco? Não. O que saltava aos olhos, deputado, eram os valores envolvidos. Desde que eu entrei, já estava claro que este era um investimento que superava, em larga medida, todas as métricas internacionais. Havendo ou não corrupção, houve algo muito errado, que já estava claro naquele momento, em relação a como esses investimentos foram feitos. A corrupção me parece ter sido uma consequência desse problema. E o senhor tomou alguma providência para tentar sanar essa irregularidade? Sim, solicitei informações e averiguações, solicitei reiteradamente a constituição de uma comissão interna de apuração, que foi, de fato, instituída alguns meses depois,
E, finalmente, tive discussões muito grandes com a parte de contabilidade e com os auditores independentes a respeito do real lançamento contábil dos valores de Abreu e Lima, e não obtive sucesso, que levou ao meu voto negativo. Agradeço as respostas, eram essas perguntas, senhor presidente. Tudo registrado em ata. Agradeço ao deputado Bruno Covas, passo a palavra para o autor do requerimento. Deputado Zalci, pelo tempo de 5 minutos. Senhor Mauro, de acordo com o balanço de 2014, a dívida líquida da Petrobras em 31 de dezembro estava em 282,1 bilhões, 27% acima do valor registrado em dezembro de 2013. Foram baixados contabilmente 44,3 bilhões pela desvalorização de ativos e mais 6,2 bilhões por corrupção. A empresa de auditoria externa aprovou o balanço sem ressalvas. Apenas Vossa Senhoria e o conselheiro que representava o senhor Silvio Cinedino não aprovaram as contas. Os representantes minoritários do Conselho Fiscal, Walter Albertoni e Reginaldo Alexandre, também rejeitaram as contas. Pergunto a Vossa Senhoria, por que razão Vossa Senhoria não aprovou o balanço da Petrobras? Deputado, as razões estão expostas no meu voto, que foi submetido à reunião, e que eu tive conhecimento, foi protocolado na CVM e tornou-se público hoje de manhã, às 9h51. Então, a partir desse momento, eu posso comentar em cima desse voto, né? E, basicamente, nós estamos falando de um aprofundamento das razões que já aconteceram no meu voto negativo de 2013. A primeira razão do meu voto é tempestividade. Nós recebemos 319 páginas de documento na abertura dos trabalhos da reunião, cuja leitura era absolutamente impossível em condições normais. E, particularmente, dadas as dificuldades que a Petrobras passa, né, eu considerei que não seria possível fazer uma deliberação instruída acerca dessa documentação. Mauro, antes de complementar, eu vou fazer algumas perguntas. Claro. Depois você responde, porque senão meu tempo expira, eu não posso mais falar. Então, com relação, complementando essa questão do balanço, porque que Vossa Senhoria não aprovou, pergunto também, quanto ao número apontado como fruto de corrupção, 6,2 bilhões, Vossa Senhoria acredita que os cálculos foram subestimados? Quanto à baixa de 31 bilhões com o Coperj e com a Renest, Vossa Senhoria entende adequado este valor apurado, 31 bilhões? Na opinião de Vossa Senhoria, quais foram as razões para a instalação desse processo de corrupção dentro da empresa? Ainda, na sua opinião, é possível acreditar que todo esse esquema criminoso instalado na Petrobras foi arquitetado por apenas 2 diretores da estatal? Pergunta ainda, na sua opinião, haveria mais pessoas envolvidas nesse procedimento? Pessoas essas, inclusive, mais importantes que os 2 diretores? Pergunto ainda, como membro do Conselho de Administração, nunca percebeu que algo muito errado estava acontecendo na empresa? Essas são relacionadas ao balanço, mas eu ainda quero, rapidamente, fazer mais algumas rápidas aqui com relação à consultoria internacional de voto, o ISS, e a Glass Lewis, recomendaram aos acionistas da Petrobras que votassem contra a chapa indicada pela controladora da União para o Conselho da Estatal. A ISS justifica a indicação de voto contrário à chapa da União, citando evidências fortes de que houve falhas de governança na empresa e que alguns desses administradores falharam em seus deveres para a companhia. 3 dos 7 nomes dessa chapa fizeram parte do Conselho da empresa nos anos em que sofreu os atos de corrupção, que é o caso do Francisco Roberto de Albuquerque, está no Conselho desde 2007, Luciano Coutinho desde 2008 e Sérgio Quintela desde 2009. Pergunto, qual a opinião de Vossa Senhoria a respeito dessa recomendação? Segundo, na opinião de Vossa Senhoria, qual a responsabilidade do Conselho de Administração nesse trágico episódio que abateu a Petrobras? Qual a responsabilidade do Conselho? Ainda, na opinião de Vossa Senhoria, de que forma o Conselho de Administração poderia ter mitigado ou até mesmo evitado que este processo de corrupção se instalasse na companhia? E, na opinião de Vossa Senhoria,
o Conselho de Administração, ou ao menos parte dele, tinha conhecimento desse esquema de corrupção, na sua opinião? E, por último, na opinião de Vossa Senhoria, esse esquema atendeu aos interesses do governo? Eram essas minhas indagações. Mauro. Ok, deputado, eu vou tentar lembrar todas as perguntas aqui. Se por acaso eu pular alguma, eu peço... Bom, então, continuando nas razões do meu voto, né, ele hoje está disponível no site da CVM. Eu listo uma série de documentos que eu solicitei que não me foram entregues, que teriam sido fundamentais para eu poder chegar numa conclusão a respeito das demais perguntas. O segundo item do meu voto é o teste de imparidade dos ativos. Eu tenho uma longa explicação técnica porque eu acho que esse ajuste, esses 44 bilhões, ele não atende, de fato, à realidade econômica e financeira da companhia. E cito um exemplo. Pelas contas que nos foram mostradas, a refinaria de Abreu e Lima estava registrada nos balanços da Petrobras a 27 vezes EBITDA. Esse é um múltiplo do valor pela geração de caixa. Com o ajuste, isso cai para algo como 22 vezes EBITDA, o que ainda é elevadíssimo dentro de qualquer métrica internacional. A razão fundamental disso, né, é que o número a que se chegou, ele tem 3 causas fundamentais. E o presidente Bendini, dando declaração no Senado agora de manhã, falou exatamente isso. Quer dizer, uma causa importante foi a queda dos preços de petróleo, que afeta o valor dos ativos de exploração e produção. As duas outras foram as decisões de interrupção ou adiamento dos investimentos do Comperj e da refinaria Abreu e Lima. Decisões essas todas e fatos que aconteceram em 2015. Ocorre que em 2013, por ocasião do meu voto, já havia uma sinalização de superavaliação de ativos. Mas, com a data base de setembro de 2014, por determinação do Conselho e da diretoria sainte, foi feita uma análise independente do valor dos ativos para que se tivesse uma dimensão do eventual ajuste a ser feito no balanço. Esses avaliadores independentes chegaram em números que significariam um ajuste de 88 bilhões no balanço, que não se trata de um ajuste contábil diretamente, porque a metodologia utilizada do valor justo é um dos fatores que deve ser olhado contabilmente. Então, não é um número que tem que ir direto para o balanço, mas dá uma ordem de grandeza. Então, em 30 de setembro, essa ordem de grandeza já acontecia. Por tudo isso, e pelas coisas que estão no meu voto, eu entendo que o ajuste ele foi feito na direção correta, mas talvez não na dimensão correta. Tá? O terceiro item do meu voto diz respeito exatamente à questão do lançamento de fraude e corrupção. Trata-se de uma outra questão técnica, que, no meu entendimento, é um lançamento inoportuno. Bonito, inclusive, né, com um nome diferente. Lançamento de valores de fraude ou corrupção. Né? Baixa de gastos adicionais capitalizados indevidamente. Esse né? é um nome bonito. Isso. A norma contábil prevê a correção de erros e em caso de fraude. Né? Ocorre que, como foi dito pela própria Petrobras na defesa que protocolou na semana passada nas ações nos Estados Unidos, a Petrobras não pagou propina para ninguém, aparentemente. Nesse sentido, o lançamento do valor de 3%, calculado sobre os contratos, baseado na declaração inicial do ex-diretor Paulo Roberto Costa, me parece inoportuno e inadequado. Eu entendo que eventual fraude, se constatada, transitada em julgado, deveria ser lançada naquele momento, e não nesse. E eu temo muito, deputado, como foi dito pelo presidente do Conselho e foi dito por diversas autoridades, que este número será utilizado como base para ressarcimento ou acordo de leniência. No meu entendimento, em se verificando os alegados casos de corrupção, o prejuízo à Petrobras não é 3% do valor dos contratos. É um número diferente desse. E se basearmos os eventuais pedidos de ressarcimento simplesmente no número que foi trazido à tona pelo ex-diretor, que se encontra preso, nós corremos o sério risco de estar buscando valores inferiores àqueles devidos à Petrobras.
O quarto ponto do meu voto diz respeito à contabilização de hedge, que é uma ferramenta contábil aplicada normalmente a empresas exportadoras, que tem o objetivo de minimizar o impacto no lucro das flutuações cambiais que afetam a dívida em dólar. Eu já me manifestei contrariamente a essa política para a Petrobras em 2013, porque a Petrobras não é uma empresa exportadora, liquidamente. A prática foi aplicada corretamente em termos técnicos, mas não na essência, na representação fidedigna da realidade econômica e financeira da companhia. A Petrobras é uma empresa importadora. É uma empresa cujos custos são em dólar, cujo investimento é em dólar e cuja dívida é em dólar. Então, eu entendo que esse procedimento é inadequado e acaba dando um conforto para a administração manter no balanço um descasamento cambial elevado. Descasamento esse que, até o momento que o dólar estava a R$3, tinha causado uma evolução de cerca de 50 bilhões de reais na nossa dívida de setembro até um mês atrás, quando eu olhei pela última vez. Por último, isso foi algo que surgiu durante a própria reunião, eu entendo que o pagamento da participação de lucros aos empregados, infelizmente, não encontra amparo no acordo coletivo que foi firmado pela companhia e os seus empregados. Há uma limitação para o pagamento dessa participação a 25% do valor dos dividendos pagos aos acionistas. E o dividendo pago foi 0. Entendo que o acordo tenha sido mal escrito, deputados, porque talvez não devesse ser esse a intenção do acordo. O acordo prevê pela produção e não pelo lucro. O acordo tem parâmetros baseados em métricas operacionais, mas ele tem um limitador. O valor não pode ser maior do que 25% do dividendo. E o dividendo foi 0. Tá? Então, essas são as motivações do meu voto. Então, acho que aqui eu já enderecei alguns dos pontos. Eu não estou entendendo minha própria letra aqui. Eu pulo aqui para a pergunta com relação às consultorias ISS e Glass Lewis. Né? Eu não tenho como opinar sobre a opinião deles. O que eu posso dizer é o seguinte: o regimento do Conselho de Administração da Petrobras diz que ele deveria fazer a avaliação dos seus membros. Isso nunca foi feito. Então, eu não posso avaliar formalmente os membros do Conselho, porque esse mandamento regimental nunca foi obedecido durante o meu período de gestão. O senhor pergunta, Vossa Excelência pergunta se o Conselho de Administração tinha conhecimento dos atos. Eu não posso dizer que tivesse conhecimento prévio aos atos da Polícia Federal, da Justiça, né? O que a gente poderia ter conhecimento é que determinados padrões e parâmetros poderiam ser utilizados de uma maneira mais estrita, com maior controle, para que isso não acontecesse. Eu pediria que o deputado repetisse as perguntas não respondidas. Só três que pode ser numa só. Com relação, se Vossa Senhoria, é possível acreditar que todo esse esquema criminoso que está lá da Petrobras, se ele foi arquitetado apenas por 2 diretores, e também, se a opinião, se haveria mais pessoas envolvidas nesse procedimento, pessoas essas, inclusive, acima, evidentemente, dos diretores. E se Vossa Senhoria, como membro do Conselho de Administração, como nunca percebeu algo, tinha coisa errada acontecendo na empresa, como membro do Conselho, que eu digo. Não? Deputado, eu não tenho condições de responder se mais pessoas estariam envolvidas, quem mais, pessoas mais acima. Eu acho que alguns dos canais que o Conselho tinha para identificar eventuais malfeitos não estavam funcionando adequadamente. Foi identificado durante o ano de 2014 que em todo esse período a Ouvidoria Geral da Petrobras, que deveria receber as denúncias, não havia recebido uma só denúncia com relação a atos de corrupção da natureza investigada pela Lava Jato. O conselheiro Silvio Cinedino manifestou-se reiteradamente que os empregados da Petrobras não possuem tranquilidade para fazer denúncias à Ouvidoria Geral. Então, este é um problema. Esse problema foi levado à diretoria em 2014 e eu entendo que esteja em andamento um processo de reconstrução da Ouvidoria Geral e do canal de denúncias da Petrobras. Agradeço ao deputado Isalci.
E vamos agora à lista de inscrição para debate dos membros da CPI. Inicialmente, o deputado Jorge Sola e, em seguida, o próprio deputado Exalci, novamente. Obrigado, presidente. Bom, eu queria perguntar, inicialmente, claro que sua participação no Conselho foi mais recente, né? Mas da mesma forma que o deputado que me antecedeu, se referindo a quais as possibilidades de que apenas 2 dirigentes tivessem tido a capacidade de alavancar um conjunto tão grande de atos de desvio de recursos, me espanta muito, senhor Mauro Cunha. Eu sei que não foi o período que o senhor acompanhou, mas pela sua experiência, pelo que eu estou vendo aqui, profissional, me espanta muito quando um profissional chegou aqui na CPI e afirmou que, com um mero cargo de gerência técnica, ele teria conseguido arrancar propinas milionárias da SBM, uma multinacional, quando ele estava num cargo que não interferiria em nenhum dos processos licitatórios, nem em discriminações técnicas que pudessem favorecer a empresa em questão. Então, realmente, aí eu tenho que concordar com o deputado Exalci, pela primeira vez nessa CPI, que é muito estranho que pessoas que ocupavam cargos muito circunscritos à sua capacidade tivessem, na gestão do anterior, 1997, se não me engano, é a data que ele referiu, que começou a usufruir essas benesses, e isso se perpetuasse tanto tempo, inclusive com mudanças de dirigentes, sem ter tido a sinalização da ouvidoria, como você registrou agora, ou mesmo uma auditoria tivesse identificado. De certa forma, isso pode se explicar pelo fato de como a operação se dava, ou seja, as empresas entre si, né, construíam esse processo. E aí vem uma segunda questão, né? Além do número de operadores e dos postos necessários para isso acontecer, a segunda questão é se as empresas teriam como construir entre si, sem depender internamente de dirigentes que fizessem, digamos assim, mecanismos para favorecer uma ou outra empresa, né? Terceira questão que eu queria fazer, Vossa Senhoria, período que foi membro do Comitê de Auditoria, né? Teria alguma proposição a apresentar à CPI, porque a gente fica trabalhando muito mais a apuração e a punição, mas eu acho que a gente não pode esquecer o outro lado do processo, que acho que a CPI tem que também dar uma contribuição, que é apontar medidas que aperfeiçoem a governança de uma empresa pública como a Petrobras, e posso, só concluindo, e posso evitar justamente que ou operadores internos ou externos possam fazer um processo tão amplo que foi tão prejudicial para a empresa. Então, como você teve uma experiência interna aí do Conselho e da Auditoria, que proposição poderia sugerir à CPI para aperfeiçoar a governança e, digamos assim, blindar melhor a empresa de ataques dessa natureza? Ok, deputado. Se me permite, nós poderíamos debater o dia inteiro sobre proposições, ideias que surgem do aprendizado com a Petrobras. Eu vou tentar ser o mais breve e objetivo possível. Como eu falei no início, nas indagações do deputado Altineu, é fundamental para começar a conversar sobre mudanças na Petrobras, desenhar um conselho de administração que funcione.